Olá, meus amigos e minhas amigas. Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, usem a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 8, está escrito: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio, disse Cristo. A pergunta que se levanta é: por que exatamente Deus é contra o divórcio? Resposta simples: porque a verdadeira união nada tem a ver com um homem e com uma mulher, pois a verdadeira união ocorre em relação ao espírito com o corpo, pois nós somos a noiva de Cristo. Nisto podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, disse Cristo: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Ninguém pode separar a união de Deus com um homem. Porém, a união entre um homem e uma mulher, qualquer pessoa pode separar. Através de uma traição, através de uma sedução, enfim. Os próprios seres humanos se rejeitam entre si com o passar do tempo. Então, eles dão carta de divórcio. Porém, isto não ocorre em relação a Deus e o homem, pois uma vez que Deus e o homem se tornam um só, não pode mais como haver separação. Nisto podemos entender porque no livro de Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32 está escrito: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Porém, acrescentou o apóstolo Paulo: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. A verdadeira união nada tem a ver com um homem e uma mulher. Isto é apenas uma representação que foi utilizada por Deus para abrir o entendimento do ser humano para aquilo que ocorre a nível espiritual. A nível espiritual, a verdadeira união ocorre entre o homem e Deus. Uma vez que Deus e o homem se tornam um só, ninguém pode separar exatamente os dois. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, acrescentou Paulo: a mulher casada está ligada pela lei por todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Contudo, que seja no Senhor. Repito, a mulher fica livre para casar com quem quiser, contudo que seja no Senhor. Como assim no Senhor? Veja bem, meu amigo, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28 diz: pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. O corpo é exatamente o Senhor. O Espírito é a noiva. Uma vez que o corpo morre, o espírito, ele retorna a Deus que o deu. Mas, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus torna a enviar este mesmo espírito, e assim outro corpo é criado. Entenda, meu querido amigo. Uma vez que o marido, que é o corpo, ele morre, o espírito, que é a noiva, fica livre para conceber outro corpo, para se casar, para se unir a outro corpo. Nisto podemos entender perfeitamente. Repito, livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei por todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contudo que seja no Senhor. Veja bem, na Trindade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para se gerar um filho, precisa-se do pai e da noiva. O pai é o corpo, a noiva é o espírito. O marido é o corpo, a noiva é o espírito. Quando o corpo morre, o espírito fica livre para gerar, para se unir a outro corpo. Pois no livro de Eclesiastes, capítulo 7, capítulo 12, versículo 7, diz que o pó retorna ao pó, tal como era,
e o Espírito retorna a Deus, e Deus torna a enviar o mesmo Espírito para que outro corpo seja criado. O Espírito fica livre para se unir a outro corpo. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar o corpo, pois o corpo é Deus em manifestação. Repito, o livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, está escrito que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano, que é o próprio Deus, pois Deus, o Verbo, se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Por isso, se somos infiéis, ainda que você seja infiel, ainda que você seja uma noiva infiel, o noivo permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A união entre o homem e Deus se dá no nascimento. Desde o momento que uma criancinha nasceu, ela veio à existência porque o Espírito se fez carne. Repito o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. A união entre Deus e o corpo ocorre quando o Espírito se faz carne. Ali está o noivo e a noiva, entrando em matrimônio, para gerar o Cristo. Por isso, disse o apóstolo Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você pode gerar o Cristo, simplesmente porque o pai e a noiva, o marido e a noiva, são um só. Não há como separar o homem de Deus e Deus do homem, pois essa união se dá no nascimento do corpo, pois para o corpo vir à existência, o Espírito precisa se tornar carne. Por isso, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, está escrito: porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, se o corpo está vivo, é porque o Espírito está agindo através do corpo. Esta união ocorre quando o ser humano nasce. É com respeito à união do Espírito com o corpo, não entre um homem e uma mulher. Por isso, que no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31, está escrito: os dois se tornam uma só carne. Quando? Quando o Espírito se reveste do corpo, passa a existir um ser humano. A união de Deus com o corpo gera um ser humano. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, diz: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Não há como separar Deus do homem, ou o homem de Deus, pois ambos são um só. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, disse Paulo: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, pois vocês são a noiva de Cristo. Vocês pertencem ao Senhor. O corpo pertence ao Senhor, pois o corpo e o Espírito são um só. Guarde bem essas palavras, meu amigo, pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 35, 38 e 39, Paulo continua explicando exatamente este mistério. Disse ele: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida. Você não pode se separar do amor de Deus, pois você é a noiva de Cristo. Não há como ser separado de Deus, nem mesmo através da morte. Nem mesmo após a morte você irá se separar da sua verdadeira identidade espiritual. Nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Pois esta união ocorreu quando você nasceu. Pois para que você viesse à existência, Deus teve que se fazer carne. Deus se uniu ao corpo para que você tivesse existência. Teve que haver esta união entre o espírito e o corpo. A união entre o espírito e o corpo dá existência a um ser humano. Ser humano é ser Deus encarnado, meu querido amigo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 14, versículos 8 e 10, acrescentou Paulo,
Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nós somos a noiva de Deus. Quando morremos, iremos estar com o Senhor, disse Paulo. Por isso, tanto na vida como na morte, pertencemos ao Senhor. Não só o apóstolo Paulo, todos nós pertencemos ao Senhor. Pois o corpo é de Deus, assim como o espírito. Tudo pertence ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Pois o corpo e o espírito, repito, pertencem ao Senhor. Prova disto, que no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, mais uma vez, Paulo traz uma nova revelação para este assunto. Disse ele, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que é um só espírito. E este único espírito é a vida do homem. Pois o corpo sem o espírito está morto. Se você está vivo, é porque o espírito se uniu a você. Esta união ninguém pode separar. Nem mesmo a morte do corpo pode te separar do espírito. Pois uma vez que o espírito se une à carne, os dois passam a ser um só. Ainda que o corpo retorne ao pó, o corpo se tornou o espírito, assim como o espírito em vida havia se tornado a carne. Mesmo que o corpo retorne ao pó, você não pode mais morrer, pois você se tornou um com Deus. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 20, para encerrar, disse Paulo, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o seu corpo quanto o seu espírito pertencem a Deus. Pois quando Deus se uniu ao corpo, ambos passaram a ser um só. E o que Deus uniu, ninguém separa. Por isso, Deus proibiu dar carta de divórcio à esposa. Mas grande é este mistério, disse Paulo. Contudo, me refiro a Cristo e à igreja. Nada tem a ver da união com um homem com uma mulher. Isto é apenas uma representação do que ocorre a nível espiritual quando o espírito se une ao corpo. A partir do momento que um ser humano nasce, ele não pode mais morrer, porque o ser humano é apenas a manifestação do Espírito de Deus neste lugar. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. A sua vida é o próprio Cristo, porque uma vez que você veio à existência, você e Deus se tornaram um só. A vida do homem é o próprio Espírito de Cristo, pois Cristo e o homem são um só. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus. Não há como separar a vida do corpo ou o corpo da vida, simplesmente porque os dois são um só.